Vamos começar agora o curso Luz e Cores, e esse é o primeiro módulo, a percepção. Aqui a gente vai falar sobre a percepção da cor, como que a gente percebe isso, o que é a cor e tudo que envolve essa dinâmica. Talvez essa daqui, na minha concepção, é uma das aulas mais teóricas, mais densas, assim, mas não deixa isso te assustar. É essa aula aqui. Assiste ela, se você entender, se você não entender, continua, passa para a próxima. E lá, quando você terminar de assistir todas as aulas, quiser assistir essa de novo, eu recomendo, porque depois que a gente já tiver visto tudo, vai ser muito mais fácil assimilar algumas coisas que eu vou falar aqui e vai fazer muito mais sentido. Mas isso não vai te impedir de continuar, porque tudo que for importante dessa aula eu vou retomar nas próximas aulas. Então só assiste com tranquilidade, com calma e vamos para a próxima. Tem uma frase que eu gosto muito, eu gosto de começar com essa frase, que eu acho que ela fala muito desse mundo do design e da decoração, ou então mesmo do design gráfico, das artes, das marcas, de tudo aquilo que esse profissional, né, do design, ele aplica de forma que transforma um significado através de uma cor, de uma forma. Então, o design, ele dá ao mundo algo que ele não sabia que sentia falta. E é sobre isso. Quando você trabalha uma cor, sabendo o significado dela, com intenção, ou então mesmo na proporção correta para certo efeito, para certo impacto, isso tem uma transformação. É algo que para algumas pessoas pode parecer supérfluo, mas isso tem um efeito, por mais sutil que seja, ele impacta a nossa visão daquilo que está sendo transformado. E é um pouco disso que a gente vai ver aqui, né? Em cada passo que a gente der, vai entender um pouquinho mais como isso funciona e no final desse curso vai fazer muito mais sentido usar isso, né? E como isso funciona, como isso já está sendo usado na nossa vida e às vezes a gente nem sabe, nem percebe. Percepção. Então vamos lá. A cor ela não tem existência material. Ela é apenas uma sensação produzida por certas organizações nervosas sobre a ação da luz. Mais precisamente, é a sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão. O seu aparecimento, o aparecimento da cor, né, está condicionado, portanto, à existência de dois elementos: a luz, um elemento físico agindo como um estímulo, e o olho, o aparelho receptor, funcionando como decifrador do fluxo luminoso, decompondo ou alterando-a através da função seletora da retina. Então, assim, o que é a cor? A cor é uma interpretação que o nosso cérebro faz pelos estímulos que ele recebe da luz e o nosso olho, sendo receptor, recebe esse estímulo, então o nosso cérebro processa essa informação e a resposta desse processo é a cor, é uma interpretação de uma cor. Então é algo que ele é uma sensação, né? É uma sensação. O olho, ele é um dos órgãos do sentido do nosso corpo. Então, o que a gente vê é uma interpretação dessa realidade, daquilo que existe no mundo aqui fora. Então, vamos entender o que é a luz. O elemento determinante para o aparecimento da cor é a luz. O próprio olho que capta é fruto da sua ação ao longo da evolução da espécie. Por exemplo, cachorro não enxerga a cor, a gente sabe disso, né? Eles enxergam em escala de cinza, porque eles não têm, o olho deles não passou por essa adaptação que fez com que ele interpretasse essa informação. Então a gente consegue enxergar a cor porque o nosso olho já foi evolutivamente adaptado para entender essas diferenças, né, de frequência
e transformar isso numa informação que é uma cor. A física divide a luz em duas disciplinas. A ótica geométrica trata da trajetória do raio luminoso, independente da natureza da luz, e a ótica física, que busca a interpretação dos fenômenos que estão associados à própria natureza da luz, fundamentada na radiação eletromagnética. Então a gente vai entender a luz, ela pode ser estudada tanto pela sua geometria, que é o percurso que ela faz. Por exemplo, a luz, ela sai ali da luminária, ela bate na superfície da minha pele, que vai ter aspectos e características próprias. Então ela pode ser uma superfície lisa ou uma superfície porosa, e cada superfície vai refletir essa luz num ângulo de reflexão diferente. Então toda essa geometria do percurso do raio luminoso vai ser estudado pela ótica geométrica, enquanto que a ótica física vai estudar o que é a luz, a natureza da luz, vai olhar para essa luz como uma radiação eletromagnética. A luz, então, é uma radiação eletromagnética, é a junção de um campo magnético com um campo elétrico, que se propaga no vácuo, transportando energia. Ela não se propaga somente no vácuo, né? Ela se propaga aqui na atmosfera, ela se propaga dentro da água. Por exemplo, como que eu consigo enxergar dentro da água da piscina? Porque a luz se propaga na água. Ou então no vidro, a luz também se propaga no vidro, por isso que eles são classificados como meios translúcidos. Então, quais são os vários tipos de luz que existem? Tem a onda de rádio, é uma luz. O micro-ondas, né? Aquela luz que esquenta a nossa comida é uma luz. A gente não enxerga, mas ela também é uma radiação eletromagnética, assim como a luz. Então, ali, tá ali na mesma categoria, dividido em comprimentos, né? Os comprimentos que a gente não consegue enxergar e os que a gente consegue enxergar, mas é a mesma coisa. Então, tem a luz do infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama, são luzes. E existe dentro dessas luzes o espectro visível, que é denominado espectro visível, que é aquelas que a gente consegue ver que estão as cores, todas aquelas cores que a gente enxerga. A luz tem características e propriedades próprias. Hoje é o elemento mais rápido que a gente conhece. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, se acendeu a luz andou 300 mil quilômetros. É muita coisa para um segundo, é muito rápido. As características, né, dessa onda eletromagnética. Uma onda, ela tem periodicidade. O fluxo luminoso possui uma certa periodicidade regular. O que é isso? Quer dizer que ela percorre um percurso sempre no mesmo, seguindo um ritmo que se repete de período em período, que é esse movimento ondulatório, né? Igual tá aqui, que ele sobe e desce, sobe e desce. O comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra. Então, crista é esse ponto aqui mais alto. Então, esse percurso aqui, né, de desce, sobe, é considerado uma onda, e esse aqui seria o comprimento dessa onda. As ondas de luz visível são extremamente pequenas, expressando-se em milímicrons, que significa milionésimos de milímetro. Então, uma luz, né, o comprimento da cor que a gente enxerga, né, das ondas de cores que a gente enxerga, são muito pequenininhos. E aqui a gente pode ver, por exemplo, uma onda de micro-ondas, a distância dessa crista até essa é muito maior do que aqui uma onda de raio-x, que dessa crista até essa é mais curtinho. Então, é esse comprimento que classifica qual é o tipo de onda, né, de que a gente está falando.
O espectro de luz visível para o ser humano varia de 700 milímicrons a 400 milímicrons. Essa frequência luminosa é chamada de espectro visível, que são as cores que a gente vê. Todas essas cores, né, é o espectro visível. Algumas das características e propriedades da luz. Além de sofrer os efeitos de difração e polarização, a luz também tem a propriedade de refração. A refração é a mudança de direção de propagação da onda quando ela passa de um meio para outro meio. Então, toda vez que a luz, por exemplo, a luz está aqui no ambiente, aí eu tenho um copo de água, ela vai sair aqui do ar e vai entrar na água. Então, o ar, por ter um determinado índice de refração diferente da água, são índices diferentes, a luz vai sofrer um desvio, porque ela vai estar mudando desse meio com um índice de refração para um outro meio com outro índice de refração. Isso vai fazer com que ela ande a velocidade dela seja afetada, e aí ela muda esse grau de incidência. Que é a mesma coisa que acontece, eu quando era pequenininha, ficava colocando o braço dentro da piscina, ficava olhando, né, para ver que ele, parecia que ele quebrava assim, né, que ele fazia uma torçãozinha, e é justamente por causa dessa propriedade da refração da luz, que em meios diferentes ela sofre essa distorção. E essa propriedade da luz foi o que fez a gente fazer várias descobertas sobre a luz e sobre as cores. Isaac Newton, um físico, matemático, astrônomo, teólogo, foi ele que, através dos estudos dele, que a gente conseguiu confirmar o fato de que a luz branca, essa luz, né, de dentro de casa, ou mesmo a luz do sol, dentro dela existem várias outras luzes, né, outras cores. Naquela época já se falava, já se observava os fenômenos, né, da refração, em que você olhava assim para uma bolinha de sabão e via lá aquelas várias coresinhas assim, né, que são as cores do arco-íris, ou então o próprio fenômeno do arco-íris. Então esse já era um fenômeno natural que as pessoas já estudavam. Então, desde a antiguidade já se conhecia a propriedade refratória de vários corpos transparentes, mas acreditava-se que o surgimento da cor do espectro era fruto da propriedade do corpo refrator, mudando a cor da luz. Ao realizar o experimento adicional de recombinar as cores do espectro por meio de um segundo prisma invertido, Newton comprovou que todas as cores do espectro estavam presentes no raio original. Então, antigamente, quando as pessoas faziam esse experimento de passar a luz branca por um prisma ou por algum outro objeto transparente, acreditava-se que aquelas cores eram derivadas a partir do objeto que ela estava atravessando. Não era uma característica da luz, e sim do objeto. Aí quando o Newton colocou um prisma adicional, em que eu pego essa luz branca, eu derivo ela, e aí passo por outro prisma em que elas vão se juntar novamente, a partir do momento que eu conseguir novamente ter como um resultado disso a luz branca, isso comprovou que essas cores elas estavam associadas eram características da luz e não do objeto. O branco é o resultado de outras cores, a potência receptiva de todas as cores. Então, a gente tem aqui no experimento uma luz branca incidindo por um prisma, que pelo prisma tem um outro índice de refração,
ele dissocia esses raios luminosos que fazem com que a gente veja do que realmente a luz é composta. E a luz branca ela é composta por vários desses raios luminosos com ondas diferentes, né? O arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que ocorre quando a chuva é seguida de iluminação solar. Esse efeito acontece devido à dispersão da luz branca em cores do espectro visível. A luz, ao atravessar as gotinhas de chuva, sofre refração e, devido à diferença do índice de refração do ar e da água, os raios coloridos mudam de velocidade e se desassociam, permitindo que, assim, enxerguemos todas as cores do espectro visível que existem na luz branca. Então, aquilo que a gente vê nada mais é do que uma decomposição da luz branca. O que ela é formada, né? Ela é formada por essas cores todas que a gente enxerga. Esse efeito demonstra o padrão de 7 cores do arco-íris, que na realidade é formado por infinitas cores, né? E quando a gente olha lá o arco-íris, não existe uma linha que faz, isso aqui é verde, isso aqui é ciano. Não é uma divisão limitada, assim, específica, é uma transição, então ela vai se transformando em outras cores, por isso que são infinitas cores. Depois do que a gente entendeu o que é essa luz, né, que ela que contém todas as cores, a gente tem que olhar para o olho, né, por esse aparelho receptor dessa luz que faz com que a gente interprete as cores. Então, o olho é o mais ativo instrumento de defesa dos gêneros animais. Os demais órgãos do sentido desempenham a mesma função, porém de maneira incomparavelmente menos precisa e bastante mais imperfeita. Somente o olho é capaz de informar a distância, a direção e a forma dos objetos. Então é sobre isso, né? O olho é um órgão do sentido. Da mesma forma que eu enxergo, eu escuto, né? Eu sinto a realidade que eu percebo, ela vem para mim a partir dos meus órgãos do sentido, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, a sensação dos objetos, né? O gosto dos objetos, os cheiros das coisas que compõem o mundo à nossa volta. E de todos esses sentidos, a visão ela é o mais precisa, porque é com ela, a partir dela, que eu vejo o que está acontecendo. Então, assim, eu posso escutar um som e imaginar o que está sendo feito próximo a mim. Por exemplo, se eu estou na rua e eu escuto um barulho de um ônibus, sem ver esse ônibus, eu posso saber que é um ônibus que está ali pelo som que ele tem, é um som familiar, que eu já vi, eu já sei como é. Então, ao escutar esse som, eu sei o que tem próximo a mim. Só que não é tão preciso como eu enxergar esse ônibus, porque eu não sei a cor dele, eu não sei, no caso dos ônibus, né? Eu não sei qual é o ônibus, não estou vendo lá o percurso que ele faz para saber de onde ele veio, para onde ele vai. E a visão ela dá essas informações, né, muito mais precisas em vários sentidos, né? Tanto a que distância ele está de mim, quanto informações de eu ler e saber o percurso que um ônibus faz, isso tudo vem pra gente através daquilo que a gente enxerga. Na superfície da retina, nota-se a divisão de duas áreas compostas pelos elementos fundamentais da percepção visual, os cones e os bastonetes. Então, a gente, através do olho, a luz entra pelo nosso olho e ela se projeta, aquela imagem do que eu estou vendo, o raio luminoso entra e ele se projeta na minha retina. Então, tudo que eu vejo lá fora, eu vejo igual aqui. Assim, tudo que existe lá fora, eu vejo uma projeção na minha retina.
E essa retina, né, ela é formada por várias células, os cones e os bastonetes, são dois tipos de células que a gente tem nela. Os cones são responsáveis pela visão colorida, então eles vão ser os receptores das cores, e os bastonetes são sensíveis às imagens preto e branco. Então os bastonetes eles vão perceber a intensidade luminosa daquilo que eu estou vendo, se aquilo está refletindo muita luz ou se aquilo está refletindo pouca luz, que aí seria essa escala de branco e preto. Eu posso olhar para essa imagem e é como se somente os bastonetes estivessem funcionando. Eu não sei qual é a cor disso, a única coisa que eu estou vendo é a intensidade luminosa de cada objeto. Então, esse aqui é um objeto mais claro, esse aqui é um objeto mais escuro, que ele reflete menos luz e aqui ele reflete mais luz. Então, eu posso olhar e fazer uma análise, por exemplo. Esse tom aqui dessa folha parece muito com essa daqui. Eu poderia dizer que talvez fosse a mesma cor essas duas pétalas. Do mesmo modo, por exemplo, essa aqui do lado, ou então essa aqui está mais distante, eu não consigo comparar tanto, mas esse mesmo padrão aqui é o que eu consigo identificar aqui. Diferente dessa flor aqui, que ela está muito mais clara, muito mais branca. E diferente também dessa outra cor aqui, dessa outra flor, que ela é mais escura. Por mais que eu tenha aqui uma nuance que eu percebo que é por causa de uma sombra, ainda assim aqui eu vejo que não é a mesma cor. Aqui nesses lápis de cores também, né? Eu não faço ideia de quais sejam as cores. Inclusive aqui eu tô vendo, tem um aqui, dois, três lápis de cores que poderia dizer que é branco, né? É muito claro, não sei que cor é, parece branco. Tem esse aqui que pode ser preto, como pode também não ser. Esse aqui são cores mais escuras. Quando na verdade a gente olha e é assim, é tudo colorido. O mundo é assim, é tudo colorido. Então, por exemplo, aqui eu quase acertei, ó. Essas três flores são a mesma cor, diferente dessa. Mas, apesar de serem cores diferentes, elas têm a mesma intensidade luminosa. Por isso que quando eu não conseguia ver a cor, parecia que era a mesma, porque a intensidade luminosa é a mesma. Então eu olho para essas flores e imaginei que seria a mesma cor, mas não é. Aqui, por exemplo, também, eu olhando assim, eu imagino que seja a mesma matriz. A gente vai ver ainda matriz lá na frente, mas, por exemplo, é a mesma tonalidade, como se eu tivesse, como se fosse uma escala dessa mesma cor, dessa mesma matriz. Só que uma tem muito mais luz do que a outra. Então, elas são cores diferentes, mas ainda assim elas têm uma familiaridade. Aqui no lápis de cor, por exemplo, realmente tem um branco aqui, eu acertei um branco. Mas as outras cores não era branco, era amarelo. Amarelo é uma cor que ela tem muita luz também, né? Que ela tem muito branco, ela é muito clara. E as outras que eu falei que era preto, nossa, não acertei nenhuma. O preto tá aqui no cantinho. Mas nesse exercício a gente consegue ver o que é isso, né? De entender que a cor ela não é só esse elemento que é uma cor específica, né? Aquela matriz específica. Ela é um combinado de luz e sombra, de claridade e desse escuro, né? Dessa escuridão. Então ela varia entre várias propriedades e é o que essas células do nosso olho, elas têm as células que elas percebem a cor, as células que percebem a intensidade luminosa
Isso junta, né, e manda uma informação específica de uma tonalidade para o nosso cérebro. A teoria tricromática é a teoria mais aceita hoje em dia, né? A teoria de percepção da cor mundialmente aceita. É a teoria de Thomas Young. A fóvea retilínea, que é essas células que ficam no fundo do nosso olho, os cones e os bastonetes, é constituída por 3 espécies de fibrilos nervosos, os cones, capazes de receber e transmitir 3 sensações diferentes. Então, eu tenho o primeiro grupo de fibrilos que é sensível prioritariamente às ondas longas e produz a sensação que damos o nome de vermelho, produzindo secundariamente a sensação do verde e do violeta, né, aquele azul mais pro violeta. Enquanto eu tenho um segundo grupo que ele é sensível prioritariamente às ondas médias, que produz a sensação que nós chamamos de verde, e secundariamente produzem a sensação do vermelho e do azul, do violeta, né? E enfim, o terceiro grupo que é sensível prioritariamente ao violeta, esse azul violetado, que são ondas curtas. Secundariamente, elas são sensíveis também ao vermelho e verde. Então, esses 3 grupos, eles interpretam comprimentos de onda. A informação que elas percebem, que chega até elas, é comprimento de onda. E elas transformam isso numa informação que manda para o nosso cérebro e ele interpreta como determinadas cores. Quando os 3 grupos de fibrilos são estimulados ao mesmo tempo, com a mesma energia aproximada, elas produzem a sensação do branco. Então, eu vou entender que uma coisa é branca quando o estímulo nessas 3 células for de mesma intensidade. Então, eu vou entender aquela cor como sendo branca. Depois que a gente entendeu como que a luz funciona e como que o olho funciona, nós conseguimos entender agora como que é essa junção, né, dessas informações, como que isso muda a nossa percepção do que é a cor. Então, como nós enxergamos as cores? A cor ela é uma interpretação do nosso cérebro aos estímulos luminosos de diferentes intensidades, muita luz ou pouca luz, e diferentes comprimentos de onda, que são as cores diferentes, né? Então a gente vai ter sempre essa característica dessa intensidade e dessa matriz, que nós já nos próximos capítulos nós vamos entender melhor o que é. A cor dos objetos, ela pode ser completamente alterada dependendo da luz que ilumina. A cor não é apenas uma característica do próprio objeto, ela depende também dessa luz que ilumina. Então, um objeto como, por exemplo, esse aqui, né, que é uma superfície vermelha. Isso aqui é um esquema. Imagina que essas 7 cores estão representando a luz branca, que é uma luz policromática, né? Por ela conter todas essas ondas luminosas coloridas que formam a luz branca, ela é considerada policromática, que é o que está escrito aqui. Enquanto a luz monocromática é uma luz que só tem um comprimento de onda. Então, é o vermelho, o verde, o azul. E aí vai depender do filtro que a gente está usando ali para criar essa cor. Então, imagina que uma luz policromática, que é branca, está incidindo sobre um objeto que é vermelho. Todas as outras raios luminosos, eles vão ser absorvidos por essa superfície. E apenas a onda vermelha, ela é refletida por esse objeto. E essa informação do vermelho, que é essa reflexão, é aquilo que chega no meu olho e faz com que eu entenda que aquele objeto é vermelho. Porque a luz que está chegando ali está sendo refletida.
e é o que eu vou entender. Um objeto branco, ele reflete todas as radiações incidentes. Então, se uma radiação monocromática, de uma cor só, se só o roxo, se só uma luz roxa incidir sobre um objeto branco, só uma luz roxa vai ser refletida porque só estou jogando essa radiação sobre ela, só essa radiação roxa. Então, eu vou entender que esse objeto branco, na verdade, é roxo, porque uma luz roxa está incidindo sobre ele. Então, ó, se uma radiação monocromática incidir sobre ele, ela será refletida e veremos a cor da radiação que incidiu sobre ele. Agora, se é uma radiação policromática, que tem todas as cores nessa luz, uma luz branca com todas as cores, incidir sobre um objeto branco, todas essas cores vão ser refletidas e eu vou entender que é um objeto branco porque todas as cores vão ser refletidas. Se um objeto preto, né? O preto, ele essa a gente entende as coisas que são pretas como aquilo que absorve toda a luz. Toda a luz que eu incido sobre uma superfície preta, todas essas luzes serão absorvidas. Então, se eu jogo uma luz branca, toda ela vai ser absorvida, eu vou ver preto. E se eu jogo só uma cor, né, só uma radiação, por exemplo, só o vermelho também vai ser absorvido, então também vou entender aquilo como preto, porque nada será refletido de volta para o meu olho. Então, quando eu tenho um ambiente, vamos supor aqui, eu tenho um ambiente que tem uma maçã vermelha, uma folhinha verde e um passarinho azul, e eu tenho uma luz branca iluminando esse ambiente, eu vou perceber a maçã vermelha, a folhinha verde e o passarinho azul, porque essas cores, essa cor branca com todas as cores está chegando nesses objetos e somente a característica daquele próprio objeto está sendo refletida. E aí eu vou ver exatamente a cor dele. Mas se no mesmo ambiente eu tiver uma luz monocromática vermelha, apenas o objeto capaz de refletir o vermelho vai aparecer colorido, porque os outros objetos estão absorvendo esse vermelho. A mesma coisa com o verde e a mesma coisa com o azul. Então, quando eu tenho uma luz monocromática, eu só vou conseguir enxergar com a cor aquilo que tem a capacidade de refletir aquela cor. Então é isso, a gente enxerga por causa da luz que ilumina os objetos. Então a gente tem as luzes policromáticas e as luzes monocromáticas. E dependendo dessa luz, dependendo da luz que ilumina aquele objeto, meu olho vai perceber uma cor ou outra. Então, por isso que é uma percepção, porque o meu cérebro vai interpretar aquela coisa, aquele objeto de determinada cor, não porque aquela é a cor do objeto, mas porque a luz que está incidindo sobre ele tem tal cor ou não tem tal cor, e aí a partir desse efeito, né, de ação da luz e reflexão, ação e reação, eu vou entender aquele objeto de certa cor. Claro que tem uma característica que é própria do objeto, por exemplo, a composição atômica de um objeto que faz com que determinada luz seja absorvida e determinada luz seja refletida, mas ainda assim depende da luz que eu jogo ali, que eu vou ter essa interpretação do que é a cor, né? Por isso que a cor ela é uma percepção. É como eu percebo aquilo que está no ambiente, através de uma luz específica. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tivesse um lencinho branco. Imagina que eu tenho um lencinho branco. E aí eu tô com esse lencinho branco num quarto. Tô com esse lencinho branco no meu quarto, onde a luz do meu quarto é um pouquinho mais amarelada. Eu vou olhar para esse lencinho e vou ver que é branco, né? Mas que ele é um tom de branco amarelinho. Se eu pegar esse mesmo lencinho branco, for no ambiente externo, na luz do sol, eu vou olhar para esse lencinho e vou perceber outra tonalidade de branco. E o mesmo lencinho, se eu for com ele por exemplo,
numa sala de cirurgia, em que a luz da sala de cirurgia é uma luz fria, mais azulada, eu vou perceber o mesmo lencinho de outra cor. A cor do lencinho não mudou, ele ainda é o mesmo branco, só que dependendo do lugar que eu tô, eu entendo aquela cor de uma forma diferente, com um tom, né, diferente. Por isso que a cor é uma percepção. Ela depende de vários elementos trabalhando juntos. Nessa aula é isso e vamos para a próxima aula agora.